Bora pra resenha. No vídeo de hoje vamos falar da rodada 33 do Brasileirão. Destaques, muitos jogos importantes, resultados interessantes que fizeram algumas mudanças aí na tabela do campeonato e vamos falar sobre isso. Aproveita, já se inscreve no nosso canal. Temos a meta de chegar aos 100 inscritos até o final desse ano ainda de 2025. Já somos 44 inscritos. Contamos com o apoio de vocês, dá essa moral para nós. Vamos falar então da rodada, muitos resultados bem interessantes e começamos falando de um resultado que eu não esperava. O Vasco, dentro do São Januário, perdeu para a equipe do Juventude por 3-1. Pois é, o Vasco vinha bem no campeonato, mas já soma aí 3 jogos onde não foi bem, perdendo para o São Paulo, Botafogo e agora a equipe do Juventude. O Sport tomou um vareio por 4-2 dentro da Ilha do Retiro do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que está subindo na tabela, encostou no Vasco, encostou ali no G8, hein? Olho no Atlético Mineiro, que depois de se classificar para a final da Sul-Americana, tem ganhado moral. Outro jogo bem interessante, outro resultado que eu também não esperava, era a derrota do São Paulo dentro de casa para o Red Bull Bragantino, que está lá na zona do rebaixamento, mas foi lá dentro, Morumbi, e venceu a equipe do São Paulo. Fortaleza e Grêmio ficaram no empate ali em 2-2 lá no Castelão em Fortaleza. Já em São Paulo, falando ali do Corinthians, pois é, Corinthians dentro de casa, dentro do Itaquerão, não conseguiu fazer ali um bom jogo, acabou perdendo para a equipe do Ceará por 1-0 lá no Itaquerão. Vamos falar agora de 2 empates que aconteceram na rodada, outro empate na verdade, 2 empates em 0-0. Primeiro o Vitória, lá em Vitória, no Barradão, empatou em 0-0 com o Botafogo. O Botafogo que vinha numa grande vitória contra o Vasco por 3-0, não conseguiu engrenar aí uma outra vitória. O Botafogo vive esse momento aí de altos e baixos no campeonato, mas se mantém ali no G6. Outro empate foi entre Cruzeiro e Fluminense, 0-0. As duas equipes ali tiveram poucas oportunidades, não foram tão eficientes, não conseguiram balançar as redes. Flamengo no Maracanã foi lá e venceu, fez o seu dever de casa, vencendo a equipe do Santos do Neymar, que está voltando por 3-2. Foi um jogo bem recheado ali, com resultados, com gols, na verdade, bastante gols, 3-2 foi um resultado bom para o Flamengo, que segue na cola do Palmeiras. Por quê? Porque nada mais, nada menos que o Mirassol, lá em Mirassol, lá no Maião, venceu o Palmeiras por 2-1. O Palmeiras ainda é líder, mas estava com alguns pontos, na verdade, um ponto à frente do Flamengo. E o Flamengo encostou, ou seja, empatou a pontuação. O Palmeiras só continua líder por causa de uma vitória a mais do que a equipe do Flamengo. Pois é, galera. Esse resumão, esse Brasileirão tá pegando fogo, faltando 5 rodadas. Ainda não dá para decretar um campeão ou um rebaixado. Internacional, lá no Beira-Rio, fez 2-0, abriu 2-0 contra a equipe do Bahia, do Rogério Ceni, mas não foi capaz de suportar esse resultado, acabou tomando empate, e aí Internacional e Bahia ficaram no 2-2. Esses foram os resultados, os jogos dessa rodada 33. Na minha opinião, um dos resultados ali mais interessantes, novamente, o Flamengo, destaque para o Flamengo,
tá querendo aí o título do Campeonato Brasileiro, foi para cima do Santos, venceu. O Palmeiras bem que tentou, mas o Mirassol realmente está impressionante com o Rafael Guanais, com um time muito bem encaixado. Dentro de casa, o Mirassol não costuma facilitar para ninguém e a gente viu isso ontem. Mesmo com um golaço aí de bicicleta do Victor Roque, mas não foi o suficiente para o Palmeiras vencer. E outro resultado interessante, na minha opinião, outro jogo que foi bem movimentado foi a equipe do Juventude. Foi lá dentro do São Januário e jogou seu futebol vencendo a equipe do Vasco da Gama. E para você, qual foi o jogo ali, o resultado que mais foi impactante, determinante dessa rodada 33 do Campeonato Brasileiro? E a tabela ficou dessa forma aí, ó. Palmeiras continua líder com 68 e Flamengo vice-líder agora com 68 também. Na terceira posição temos aí o Cruzeiro. Cruzeiro com 54 pontos, 64 pontos, na verdade. O Mirassol vem na quinta colocação com 59. Mirassol muito próximo de pegar uma Libertadores da América no seu primeiro ano de Série A. Impressionante. Logo após o Mirassol vem o Bahia com 53 pontos na quinta colocação. Botafogo na sexta com 52 pontos, completando aí o G. Fluminense é o sétimo com 51 pontos. Já em oitavo, vemos ali o São Paulo com 45 pontos. Em oitavo. Em nono lugar, temos ali o Atlético Mineiro com 42, 43 pontos, na verdade. E ali temos agora uma sequência de 4 times com 42 pontos. Décimo Vasco, 11º Red Bull Bragantino, 12º o Ceará e 13º Corinthians, todos esses empatados em 42 pontos. E próximo ali à zona do rebaixamento, temos ali o Grêmio em 15º com 40, 14º, perdão, com 40 pontos. Internacional em 15º com 37 e em 16º o Vitória com 36 pontos. Agora vamos passar para a zona de rebaixamento. Santos é o 17º com 33 pontos. Juventude, o 18º com 32 pontos. Fortaleza, 19º com 30 pontos. E na lanterna, o Sport com apenas 17 pontos no Campeonato Brasileiro. Sport praticamente, na verdade praticamente não, rebaixado. E os demais ainda brigam ali porque a diferença não é tanta assim. Fortaleza tem 30 pontos. Primeira equipe fora da zona do rebaixamento tem mais ou menos uma diferença de 5 a 6 pontos. Então é muito possível também o Fortaleza escapar do rebaixamento. Mas, pelo desempenho que vemos, não é garantido que o Fortaleza saia da zona do rebaixamento. E aí, galera, gostaram do resumão? Compartilha, se inscreve, comenta e bora pra resenha.